Doença queratinocítica autoinflamatória. Essa eu não conheço. Vou aprender com o Fábio aqui agora, porque esse é um conceito by peridigital. Primeiro aqui, né? O que é isso, Fábio? Quando o corpo inflama contra ele mesmo, Omar, qual é o momento que a gente perde o controle fino e a gente passa a se atacar? Eu não estou falando de autoanticorpo, não. Eu estou falando de autoimunidade. Inclusive, autoanticorpo, quem perdeu a nossa live de lúpus, vale a pena ir lá. A autoimunidade, o conceito mudou. Pelo menos da forma clássica, né? Já não é mais a mesma coisa. E se você acha que as doenças autoimunes são realmente autoimunes, talvez você precise acompanhar a gente aqui no Pele de Sal. Esse paradigma do lúpus a gente quebrou, né, na live de lúpus, em que a gente fala que o lúpus provavelmente começa com a imunidade inata. Não foi isso que a gente conversou lá? Exatamente. E esse é um paradigma clássico da medicina, né? Acho que até ontem, lúpus, autoimune e tal. Tá lá no nosso Spotify. Mas vamos voltar aqui e falar de autoinflamação. Autoinflamação é um conceito relativamente novo. E antes de falar das doenças queratinocíticas autoinflamatórias, eu queria voltar. Ele foi descrito em 1999. Olha como é que as coisas começam a acontecer da década de 90 para cá, né? Final de 80, e aí as coisas vão acontecendo. Descobriram uma mutação nos receptores da família 1 do TNF, e essa mutação estava associada a síndromes febris periódicas. E essa doença ela recebeu um nome, que são TRAPS. TRAPS, né? É o TNF-alpha Receptor Associated Periodic Fever. E aí, para quem não sabe, a gente tem uma aula só de doenças autoinflamatórias no nosso curso. Essa aula o Omar é que faz. E a partir daí, vários outros genes relacionados a um ponto em comum são identificados e associados a síndromes febris, principalmente. Todos relacionados a algum ponto da imunidade inata. E nesse momento tem a dicotomia do autoinflamatório para o autoimune. O autoimune ficou os relacionados à imunidade humoral e os autoinflamatórios os relacionados à imunidade inata. Como se a gente pudesse realmente separar tudo dessa forma. E a dermatologia ela ficou muito ligada nas doenças autoinflamatórias. Por quê? Porque muitas dessas doenças, aí a gente está falando Blau, Magide, Gira, Papa, FAPA, BC, Stil, Crohn, tudo. Será que é autoinflamatório? É, não é? Aí depende se é poligênica, se tem um gene só. Até adquirida, né? Síndrome de Schnitzler está associado ao autoinflamatório. Então, o conceito de autoinflamatória saiu de doença gênica relacionada à imunidade inata, doenças poligênicas de origem indeterminada e até doenças adquiridas. E o dermato ele entra aí por conta das manifestações dermatológicas. E as manifestações dermatológicas, partindo do substrato anatomopatológico, tem uma coisa que é relativamente comum, que é a presença dos neutrófilos. Muitas delas, ou várias delas, têm neutrófilo. Mas aí, Omar, com diversas apresentações clínicas. A gente está falando de urticária com neutrófilo, está falando de pústula com neutrófilo, abscesso com neutrófilo, trajetos sinuosos, úlceras, formas sindrômicas de hidrosadenite, parece hidrosadenite, mas não é hidrosadenite, parece pioderma gangrenoso, mas faz parte, por exemplo, de um desses papa da vida, né? Qual que é o... É o Papa, né? Papa que tem pioderma gangrenoso, síndromes acneiformes associadas a essas pústulas, esses neutrófilos. Além disso, você pode ter livedo, você pode ter lipodistrofia. Isso chamou a atenção da gente para quê? Para as síndromes autoinflamatórias. Nós viramos instrumentos, principalmente no contexto de febre regular, doenças ósseas e algumas outras, ocular, né? Pega muito o olho também. Então são situações que levam a essa... A pele é muito afetada, muito afetada. Muito. Então, virtualmente em todas, né? Isso chamou a atenção para o pessoal. Agora, no ano de 2017, um japonês, ele diz o seguinte: vamos separar as doenças autoinflamatórias, mas queratinocíticas. Por quê? Porque a gente está falando de doenças autoinflamatórias que têm uma coisa em comum: o alvo da pele e esse alvo levando a descamação, ativação queratinocítica. Então a gente tem uma evolução em que a gente tem um alvo dessa doença inflamatória, que são os queratinócitos. E assim, a partir dessa sugestão, tá claro, é um processo inflamatório que aí eu estou inventando. Autocutâneo, será?
pode chamar, o processo inflamatório autocutâneo. Isso não existe, pessoal, não usem isso oficialmente, mas eu quero saber se o Omar gostou do meu autocutâneo, se serve. Eu gostei, eu achei que você deu, eu achei que antes de qualquer coisa você deu uma revisada muito, muito interessante nas doenças autoinflamatórias, que são um ponto que as pessoas têm muita confusão ainda na cabeça, né, gente? O pessoal confunde autoinflamatório com autoimune, e a gente está falando de uma outra coisa aqui. Mas eu acho que essa abordagem foi bem didática, né? Linkando mais essas doenças com a imunidade inata. Quem tem essa dúvida ainda de imunidade inata adquirida, a gente tem o curso Infecto Expert, Imuno Expert. É isso, eu achei que foi bem interessante, né? E linkou bem com o assunto de hoje, que foi descamação. Você que está aí nos ouvindo, você podia imaginar uma live de 1 hora com essa profundidade sobre descamação, que é uma coisa que a gente passa batido e lê ali em uma fração de segundo? Pois é, imagina isso aí levado a todas as lesões alimentares com esse grau de profundidade. E aí você vai ter uma ideia aí do que é a proposta do Dermato Expert, que a gente faz, na verdade, todas as semanas, com aulas novas e com as sessões clínicas quinzenais. E aí é a conexão, né? A conexão. Então, quando a gente fala dessas doenças queratinocíticas autoinflamatórias, começa a ficar claro por que a inflamação leva tanta descamação. A gente tem um desequilíbrio por um processo de sinalização imunológica que o queratinócito faz parte, ele é membro, e com isso a gente vai ter a descamação clinicamente como resultado. Eritema vai ser um componente em vários momentos. E vai variar o tipo de escama, a intensidade do eritema, essas coisas todas que aí vai ser da doença, são as peculiaridades. Quando a gente vai para a imunopatogênese, a gente tem alguns alvos que a gente tem que ficar de olho. Eu quero começar com um alvo que a gente já tem remédio. A gente, na nossa cobertura do AAD, a gente falou que é o IL-36. Mutação do receptor do IL-36, ele está lá nos queratinócitos, porque quando você tem essa mutação, os queratinócitos eles ativam os neutrófilos, começa no queratinócito o problema. Ele ativa neutrófilo, ativa a célula dendrítica, leva a uma polarização TH1 TH17, e aí a gente está falando, por exemplo, de psoríase pustulosa, como impetigo herpetiforme, acrodermatite contínua de Alopor. Essa citocina também está muito ligada à hidrosadenite supurativa, e é uma das opções de uso dessa medicação. Não. Mas quem vai lá na nossa novidade lá do o CARD14 é outro, né? O CARD14, então, é uma sinalização intracelular, e aí a gente já começa a ficar de olho nas pequenas moléculas como possibilidade, e aí você tem ativação nuclear, que leva ao aumento de L36 e L8 e maior expressão de alguns receptores de citocina, onde? Queratinócito, neutrófilo e células dendríticas. E está associado quem? Psoríase e a psoríase rubra-pilar tipo 5. Olha como é que são doenças clinicamente parecidas. Bem parecido. Né? Aí tem um terceiro alvo, que é o Node-like Receptor 1, que é um inflamossoma. No curso de imuno a gente explica, né, os tipos de receptores de imunidade inata, mas é como se fosse um Toll-like receptor dentro da célula. E ele está associado a uma doença que é mais rara, a ceratose liquenoide crônica familiar, que parece uma psoríase toda rendilhadinha que vai dando na pessoa e tem um componente genético. E também está associado à hidrosadenite. E tem uma mutação do AT1S3, esse eu não conhecia, que está relacionado a tráfego vesicular e também está relacionado ao aumento de IL-1 e IL-36. Você vê que fica nesse grupo, ou seja, muda como começa, mas vai culminando nesse grupo. E eu queria falar quais são as variantes. Psoríase pustulosa, CARD14 e L36. Psoríase rubra-pilar, o tipo 5, está associado ao CARD14 e L1. Ceratose liquenoide crônica, hidrosadenite supurativa, IL-1B e L36, caspase node-like receptor. Deixa eu ver outro aqui. Olha aqui, aí eu trouxe uns que ficam fora do radar. Poroqueratose. A poroqueratose, que é uma doença não inflamatória, está associada a genes de mevalonato, que está, eu não sei que porquê é essa, mas por que eu falei desse gene? Eu não tenho a menor ideia do que ele faz, Omar, mas ele está associado à hipergamaglobulinemia D e doença periódica febril. Então, esse gene da poroqueratose é um gene de uma doença autoinflamatória reconhecida. Tem uma ictiose que está associado também a um gene de doença autoinflamatória. E aí eu quero finalizar de uma doença
autoinflamatória de ceratósica da pele adquirida. São os inibidores dos EGRF, que são Epidermal Growth Factor Receptors, como o cetuximab, que leva a quadros acneiformes, ceratósicos no tronco, inflamatório, hiperceratose folicular, que parece ter um mecanismo fisiopatogênico semelhante ao dessas doenças e induzido por uma medicação a outra.